As religiões, todas elas, por mais voltas que lhe dermos, não têm outra justificação para existir que não seja a morte. Precisam dela como pão para a boca. Os delegados das religiões não se deram ao incômodo de protestar. Pelo contrário, um deles, conceituado integrante do setor católico, disse: "Tem razão, senhor filósofo. É para isso mesmo que nós existimos, para que as pessoas levem toda a vida com medo pendurado ao pescoço e, chegada sua hora, acolham a morte como uma libertação. O paraíso? Paraíso ou inferno, ou coisa nenhuma. O que se passa depois da morte importa-nos muito menos do que o que geralmente se crê. A religião, senhor filósofo, é um assunto da terra, não tem nada que ver com o céu." Fala, galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E se tu tá chegando agora no canal, já aproveita e te inscreve, porque aqui a gente fala bastante sobre livros e literatura. A tua inscrição ela é bem importante e ajuda bastante o canal. Tu já te inscreveu? Já apertou no botão aqui? Então, obrigada pelo voto de confiança e bora lá falar sobre esse livro. Hoje eu venho conversar com vocês sobre As Intermitências da Morte, do José Saramago, um autor português que escreveu esse livro lá em 2005. E apesar dele ser um livro fininho, de 200 páginas, ele é muito denso em reflexões. Eu peguei esse livro para ler, achando que ia terminar ele rapidinho, mas isso não podia estar mais longe da realidade, porque cada pouquinho que eu lia eu precisava parar para refletir sobre o que eu tinha acabado de ler. Apesar de ser um livro sobre a morte, que por si só já é um tema pesado, o Saramago consegue botar ironia e humor nesse livro, o que nos faz refletir ainda mais sobre a situação que a gente está lendo. E galerinha, que final foi esse? O que foi isso que eu li? Esse final ele foi perfeito, exatamente porque ele me deixou na dúvida sobre eu ter ou não entendido corretamente a história e sobre todas as possibilidades que esse final aqui pode ter. Eu amei essa história no sentido de enredo mesmo, porque acontece uma coisa atrás da outra e tu quer saber o que vai vir a seguir e acontece tanta coisa doida que eu acho que essa história poderia ser classificada até mesmo como uma fábula. E o que é que acontece aqui? Um belo dia, a morte simplesmente para de trabalhar. Numa virada de ano, ela resolve que vai suspender os serviços e as pessoas simplesmente param de morrer. Então, no primeiro momento, eles acham que isso é uma coisa positiva, mas com o passar do tempo, eles vão vendo que isso na verdade é um problema, porque vão percebendo o caos que o país se torna por causa disso. Lembra que eu falei que a treta toda começava na virada do ano? Então, as pessoas que se acidentaram nas estradas, nesse período de festas, não vão morrer. Os velhinhos que estão em estado terminal não vão morrer. As pessoas que têm doenças muito agressivas também não vão morrer. E toda essa gente continua sofrendo. Os hospitais começam a lotar e tem que enviar essas pessoas de volta para casa. O setor funerário entra em colapso e o povo começa a exigir que o governo tome alguma atitude a respeito disso. Como eu mencionei antes, o país ele fica um caos. E eu digo país porque aparentemente esse é o único lugar onde isso está acontecendo. Esse país, ele em nenhum momento ele é nomeado e ele é um país fictício. Então, por isso também eu acredito que essa história poderia se encaixar em uma fábula. Lá pelas tantas, a gente tem a explicação da morte, a versão dela sobre a história, porque a morte também é uma personagem aqui. Então a gente tem essa explicação do porquê que ela resolveu parar de trabalhar e como ela vai lidar agora com essa nova situação que se formou. Se depois de ouvir tudo isso tu já gostou da história e te interessou, eu vou deixar aqui na descrição o link para compra desse livro na Amazon. Além da trama em si, as questões que o Saramago levanta são muito interessantes, sobre o que realmente é a morte, como a gente vê a morte e como a sociedade vê isso. A dependência da religião de que a morte exista, e eu acho que é válido lembrar aqui que o Saramago era ateu, e toda a hipocrisia que permeia esse fato da vida por todos os lados, não somente na igreja, aqui nesse livro a católica, que é a mais representada. E como no meio de seja qual for o caos, vai ter alguém querendo levar uma vantagem. As coisas que o ser humano é capaz de fazer para levar essa vantagem e como ele é capaz de pisar na dor do outro se isso for benéfico para ele. De certa forma, eu gostei de ter demorado para ler esse livro porque isso me deu tempo de refletir sobre todas essas questões. E eu adoro livros que me deixam pensando no sentido da vida, do universo e tudo mais. Embora eu não tenha morrido de amores pelo Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, depois de tantos elogios, eu vou ser obrigada a dizer que tem um ponto de que eu não gostei. A escrita do tio Saramago. Os parágrafos, eles são enormes e quase não tem pontuação. Por quê? Eu me pergunto, por que fazer isso com o leitor?
Claro que vai ter quem goste e não tem problema nenhum a gente discordar nisso, mas eu sinto que isso atrasou um pouco a minha leitura porque foi difícil eu sentar para ler esse livro por longos períodos. As coisas ficavam confusas, eu tinha que reler o mesmo trecho várias vezes, eu não sabia de quem era aquela fala, ou se era uma fala ou um pensamento. Confesso que achei bem exaustivo contar a história dessa forma. Mas tu já leu alguma coisa do autor? Se tu leu, deixa aqui pra mim nos comentários o que tu achou da escrita dele e se tu sabe o motivo dela ser dessa forma. Bom, pra finalizar, eu achei esse um ótimo livro que nos faz refletir bastante sobre esse ponto da vida em que a gente não tem como escapar, né? Eu acho que esse livro ele foi uma aula sobre reflexão e diferentes pontos de vista, sobre a repercussão que cada ação pode ter e a proporção que isso pode tomar. Talvez eu até pense em uma releitura daqui a alguns anos. Embora o enredo da história não vá me surpreender como fez agora, eu acho que as reflexões elas podem ficar cada vez mais profundas. Então, muito obrigada por terem me assistido até aqui e lembre de deixar o like para eu saber que vocês conseguiram me acompanhar e chegaram até o final do vídeo. Aproveita e manda também esse vídeo lá no grupo do Zap para que todo mundo possa refletir e a gente consiga trocar bastante ideias sobre esse tema. A gente se vê então no próximo vídeo e até mais!